Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo uma boa madrugada, dependendo do horário que você teve um tempinho para ver mais uma videoaula nossa. Videoaula de História, professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externato Santa Clara, certo? Em parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino, buscando o melhor para vocês durante esse período de quarentena. Com fé em Deus na ciência, já isso passa. Até lá a gente segue fazendo nossa parte, ficando em casa, se cuidando da nossa saúde e de quem a gente ama, para que no final estejamos vivos. Um lamento aqui, uma oração pelas vítimas do coronavírus e por suas famílias. Vocês não estão sozinhos. Estamos juntos em oração, pensamento e em coração. Galerinha da segunda série do ensino médio, turma boa, que eu amo muito, minha turma, assim como todas as outras, né? Coração aqui do tamanho de um trem, cabe todos vocês, meus amigos. E vocês sabem que isso é sincero. Galerinha, hoje com vocês, capítulo 9, viu, do volume 2 já. A segunda revolução industrial e o imperialismo. Vamos lá dar uma revisada em tudo isso? Estudamos juntos da transição do oitavo para o nono, lembra? Segunda revolução industrial. Lembrem que a primeira começa na Inglaterra, foi pioneira, tinha todos os recursos favoráveis e as principais características: Inglaterra, motor a vapor e indústria têxtil, certo? Trouxe o trem, o navio movido a vapor, mas agora a gente está na segunda fase da Revolução Industrial. Vamos ver as novidades? Na segunda metade do século XIX, sucessivas inovações tecnológicas possibilitaram assim o desenvolvimento de novas indústrias e estimularam pesquisas e invenções. Esse período é conhecido como a Segunda Revolução Industrial. O uso de duas novas fontes de energia, a eletricidade e o petróleo, permitiu assim o desenvolvimento de inovações tecnológicas que impulsionaram a criação de outros inventos. Inovações tecnológicas geram o quê? Desenvolvimento de novas indústrias e um estímulo a pesquisas e a invenções, que culminam na intensificação e expansão da industrialização em diversos países, mudanças econômicas, sociais e políticas. Uma das primeiras características que vocês podem olhar: mais desenvolvimento tecnológico, mais inovações, agora são mais indústrias, não só mais a têxtil, não é mais só energia térmica a vapor, agora nós temos energia elétrica e petróleo, certo? E também não mais só na Inglaterra, vai se expandir, como a gente vai ver. E as mudanças não param. O telefone e o telégrafo e o rádio acabaram agilizando as comunicações. O automóvel, o avião, permitiram percorrer maiores distâncias em menos tempo. Os benefícios da industrialização, porém, não atingiram a todos. Lembre da desigualdade, o mundo não é igual para todos. A fome e a desigualdade continuaram nos países menos desenvolvidos. Odeio essa frase. Economia e sociedade. Vamos entender a relação. Na segunda revolução industrial, bancos e instituições financeiras passaram a investir em diversos setores da economia, dando origem assim ao capitalismo financeiro, né? Já na sua segunda fase o capitalismo aqui, ou terceira, comercial, industrial, financeiro, terceiro, galerinha, abram o olho. Esse sistema originou vários modelos de associação empresarial, né? Nós temos aqui três grandes exemplos. O trust, né? Fusão de empresas do mesmo setor para controlar preços e a produção e mercado. Se juntando empresas do mesmo setor, elas acabavam tendo um controle da produção, do preço e do mercado. Gente. Cartel, grupo de empresas que estabelecem acordos para controlar preços e combater a concorrência. Aqui nem é do mesmo dono, nem fizeram a fusão ainda, mas eles se combinam. Pelas leis que nós temos hoje, isso aqui é crime, né? A fusão só quando a justiça permite, tem que ter um estudo antes, senão os preços vão subir muito e a população é quem sofre, o consumidor final. E o cartel é proibido, a gente tem muito cartel, inclusive, não sou eu que estou falando, passa na imprensa direto, de postos de combustível, de distribuidores de gás e de outros produtos, que se combinam e todos têm o mesmo preço, e aí acaba com a concorrência, né? E o holding, né? Empresas que detêm o controle acionário de empresas subsidiárias do mesmo ramo ou de ramos diferentes, ou seja, a minha empresa está com capital, comprei ações de várias outras empresas e a partir disso tenho o controle do mercado inteiro. Certo, meus amigos? Olha como está ficando diversificada a questão da economia e cada vez mais complexa.
Quem entendia bem saiu na frente. Muitas empresas sem capital suficiente para enfrentar a concorrência associavam-se, formando os oligópolis, né? Grupos de empresas que controlavam determinado ramo de produção, iam se aliando para ver se sobreviviam no mercado. Sem capital suficiente para concorrer com as grandes, iam acabando formando esses grupos. A formação dos oligópolis resultou em grande concentração de capital, pois poucas empresas controlavam os principais setores da economia. Certo, meus amores? A partir de 1850, ocorreu um grande crescimento populacional, impulsionado pela industrialização, pelo êxodo rural e pelo desenvolvimento da medicina. As pessoas já não morriam tanto e a qualidade de vida estava melhorando. Então, mais crianças iam nascendo, as taxas de mortalidade infantil diminuindo, consequência disso, um boom populacional. Certo, meus amores? E aqui, a crise capitalista e a emigração europeia, né? Nem tudo que é bom dura para sempre, tudo tem seu momento, suas fases. E o capitalismo, no decorrer da história, foi passando por percalços, crises, obstáculos e foi se reinventando para que chegasse ao modelo que temos hoje. Entre 1873 e 1896, ocorreu uma grande depressão econômica em diversos países europeus, né? Causas: superprodução de mercadoria e falta de mercado consumidor. Gente, estão produzindo muito, não tem quem compre, os preços vão cair, meu amor. Certo? Lei da oferta e da procura, lembram? Consequências disso: queda no preço dos produtos, diminuição dos lucros e falência das empresas, criação de oligópolis para fixar preço e dividir mercados, adoção de medidas protecionistas pelos governos, né? E a busca por matérias-primas e novos mercados consumidores. É daqui que vai vir o imperialismo, que a gente vai ver mais na frente, e o neocolonialismo também. Parte dos governos europeus viu na exploração colonial uma saída para afastar a ameaça de uma revolução social, né? Crise, ambiente perfeito para uma revolução. E pelo que eu me lembro aqui, em 1871 a gente teve a Comuna de Paris, né? Um exemplo de uma tomada de poder por meio dos trabalhadores, influenciados pelo socialismo e anarquismo. Então eles vão investir na colonização, meus amores, para tentar fugir dessa situação, né? No campo, havia dificuldades geradas pela crise econômica e pela mecanização, que reduziu a quantidade de braços necessários na lavoura. Olha a máquina aí tomando o emprego do trabalhador. Isso gera desemprego, gera crise econômica, fome e miséria, meus amores, tá? Nem toda invenção é para o bem imediato, certo? Ah, professor, mas sem essas máquinas o mundo não estaria assim. Mas eu quero que vocês pensem também no aspecto negativo, certo? Eu sou um fã da Revolução Industrial, é graças a ela que hoje eu estou aqui com um celular que filma, com um projetor, um datashow no notebook, tendo essa aula com vocês mesmo à distância, e a internet. Porém, a gente tem que ver os aspectos negativos desse processo, né? No meio urbano, havia pressões da classe operária, cada dia mais numerosa e organizada. E aí a gente tem socialismo e anarquismo sendo a base de ideal desses movimentos operários, já nesse momento aqui. Com o aumento da população europeia, foram necessárias novas terras para absorver a mão de obra excedente, gerando uma grande emigração na Europa. Milhões de pessoas foram tentar a vida em outros continentes, principalmente na América. Meus amores, lembra que vocês já estudaram isso comigo? Lembra das novelas da Rede Globo, né? Terra Nostra? É esse momento aqui, meus amores. Ao passo que ia acabando a escravidão no continente americano, lento, mas foi acabando, a gente veio tendo essas levas vindos para a América desses trabalhadores europeus fugindo da crise, da fome, da miséria lá na Europa. Não é só a galera que tenta entrar na Europa atrás de melhores condições de vida, não. Os europeus já deram no pé de lá para não morrer de fome. E vieram para aqui, espanhóis, italianos, alemães, poloneses, trabalhar aqui no Brasil nas lavouras de café e estão aqui até hoje, graças a Deus, chegaram, vieram e contribuíram para a formação do que é o Brasil hoje. Infelizmente tem alguns aspectos negativos, como o preconceito, e a gente toca nesse assunto já. Né? E aí as consequências disso vai se desdobrar no imperialismo, que é muito famoso nas aulas de história, de geografia, de política, está em tudo o imperialismo, meus amores. Comercial, político, cultural.
Os filmes e séries que a gente consome no nosso país vêm de onde? A maioria de Hollywood, dos Estados Unidos. A galera diz que o inglês é o idioma universal. Isso é imperialismo, meus amores, que está aqui até hoje, certo? Só que não tem potências mais bem definidas como no século XIX, Inglaterra, França, Estados Unidos, não. Hoje o imperialismo ele é flutuante igual ao nosso câmbio. Aquele país que está bombando, está lá dando as cartas no mercado financeiro internacional, é o país imperialista do momento. No caso agora a China, que mesmo no meio dessa pandemia é o único país que anuncia crescimento de PIB. Imperialismo chinês. Esses produtos aqui, todos vêm de onde? China, né? Montado lá pelo menos. Imperialismo, processo de expansão das grandes potências industrializadas, em busca de colônias e áreas para explorar economicamente, impulsionado pelos interesses do capital financeiro e dos grandes oligópolos, né? Os grandes grupos, os grandes conglomerados, certo, meus amigos? Domínio econômico, países independentes que não sofriam dominação política direta, mas eram explorados economicamente e persuadidos, né, convencidos a tomar medidas que beneficiavam os países imperialistas. Quer sofrer mais o imperialismo do que o Brasil sofreu dos europeus, dos Estados Unidos e agora da China? E dos Estados Unidos de novo? Colonização direta, áreas com dominação militar, política e econômica, com a presença no local de quadros dirigentes europeus. É o neocolonialismo, a partilha da África e da Ásia, que rolou no século XIX. É a presença direta. Ou também o caso do protetorado, né? Domínios coloniais tratados como aliados, onde eram mantidos os quadros dirigentes locais, o governo local, certo? Mas era subordinado a uma autoridade europeia presente, né, meus amores? E a área de influência, territórios onde os dirigentes locais eram obrigados a assinar tratados que garantiam vantagens econômicas e jurídicas às potências estrangeiras. Nós tivemos a partilha da África, nós tivemos a China transformada numa enorme zona de influência, nós tivemos a Índia como protetorado, chegou também na Oceania, na Austrália, certo? Inglaterra, França, Bélgica, Japão, Estados Unidos. Isso é imperialismo, que se desdobra em neocolonialismo e em outras formas de pressionar, explorar e manipular outros povos, certo, meus amores? Lembra que nessa época também tinha o horror do darwinismo social, né? Dizer que o ser humano era dividido em 3 raças, o branco, o asiático e ameríndio, né? E o negro, e que o branco se colocava como superior e que por isso tinha um fardo de levar a civilização a esses outros povos, né? Levar a civilização e trazer de volta, né? Mercado consumidor, matéria-prima, riquezas naturais, tudo. E daí que vem o discurso de que a África é pobre. Ela não é pobre, ela foi empobrecida, explorada por decênios de séculos. Certo, meus amores? Nas áreas sobre dominação, a busca por lucro era uma política nacional adotada pelas potências imperialistas. Dominação britânica na Índia, olha aí os exemplos surgindo. No final do século XVIII, a Companhia Britânica das Índias Orientais adotou uma série de medidas econômicas e políticas no território indiano, né? Antes da dominação britânica, nós tínhamos uma produção têxtil artesanal, produção de tecidos ainda artesanal, exportação de tecidos, principados com autonomia política, comunidades tradicionais, locais, viviam da pequena produção agrícola e de bens de consumo. Depois da dominação britânica, importação dos tecidos ingleses, como consequência, né, nós vamos ter um enfraquecimento da produção têxtil tradicional e das comunidades tradicionais locais. Olha a mudança, você é produtor de tecido, agora vai ter que comprar o tecido inglês. Vai gerar o quê? Desemprego, fome, miséria, desigualdade, a custo de quê? Enriquecer a Inglaterra. Indianos se tornaram fornecedores de matéria-prima e especiarias, mercadorias de baixo valor, né? Vendendo produto primário. Parece com quem? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Vai nessa. Restrição da autonomia política dos principados, que passaram a se submeter à Companhia Britânica das Índias Orientais. Então acabou a liberdade de expressão, de produção, de pensamento e organização, né? A política inglesa ajudou a enriquecer alguns poucos comerciantes locais, mas resultou na miséria da maior parte da população indiana. Revoltados com a dominação britânica, soldados coloniais indianos organizaram a revolta dos Cipaios entre 1857 e 1858. O governo britânico reprimiu o movimento
dissolveu a Companhia do Comércio e assumiu diretamente o comando da colônia indiana. Piorou, meus amigos. Imperialismo na China, olha aí. Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos direcionaram seus esforços de dominação também para a Ásia Oriental, em especial para a China, né? Na primeira metade do século XIX, os britânicos passaram a comercializar o ópio em território chinês, droga. Viu que não conseguia entrar no mercado chinês com outras mercadorias, que a China era autossuficiente, então levou droga, ópio, produzido com a papoula lá da Índia. E aí criou um estado de dependência química nacional na China, né? No entanto, o vício da população na droga trouxe problemas ao país e levou os chineses a entrar em conflito com os britânicos, desencadeando assim as guerras do ópio. Foram 3 conflitos, né? Aqui nós temos os 2 principais: 1839, 1842, 1856, 1860. A Inglaterra, com sua esquadra naval poderosa, sai vitoriosa e a China vai começar agora a se tornar uma zona de influência desses países. Introdução legal do ópio na China por ingleses e norte-americanos. A Companhia Britânica das Índias Orientais passa a ter exclusividade no comércio do ópio. Grande comercialização do ópio provoca vício em muitos chineses. O governo chinês vai proibir a venda e o consumo do ópio no país e promove a queima de milhares de caixas do produto ainda nos navios ingleses do porto. Os ingleses vão considerar-se afrontados pelo governo chinês e dizer que a China agrediu a liberdade de comércio e de propriedade privada. Olha a cabeça dos ingleses, né? É muita prepotência. Início aí da Guerra dos Ópios, né? Rendição da China e assinatura do Tratado de Nanquim em 1842. O governo chinês volta a se confrontar com os britânicos até que Pequim é saqueado e tem a derrota dos chineses. No final do século XIX, sociedades secretas foram criadas para combater a dominação estrangeira, como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Seus membros eram chamados pelos ocidentais de boxers, né? Que deu origem ao boxe. E aí, gente, a China foi explorada por muito tempo, por Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e depois pelo Japão. Só veio se tornar realmente livre da influência estrangeira em 1949, 1950, quando viveu a Revolução Comunista. Hoje o jogo mudou, ela está dando as cartas no mercado internacional, né? Era Meiji no Japão. Olha aí o Japão entrando na onda da Revolução Industrial, do imperialismo, né? O poder no Japão era controlado por poderosas famílias de proprietários rurais, sistema político conhecido como shogunato, estilo feudalismo, tá, meus amores? Com o fortalecimento do poder imperial na segunda metade do século XIX, o imperador Meiji procurou evitar a dominação estrangeira, implementando reformas econômicas e sociais. Ele saiu na frente, quis se proteger do assédio imperialista estrangeiro, certo? O shogunato, né? Poder controlado por poderosas famílias de proprietários rurais, o imperador considerado soberano, mas o chefe militar shogun era quem de fato comandava o país, o líder dos shoguns, né? Das várias famílias. Relativo isolamento japonês em relação ao resto do mundo e algumas relações comerciais com os holandeses, né? A era Meiji, o que vai mudar? Financiamentos externos permitem a criação de uma indústria siderúrgica e de tecelagem e a construção de estradas de ferro. Implementação do serviço postal e do telégrafo, certo? Desenvolvimento da agricultura e da indústria com a adoção de novas tecnologias, abolição do sistema feudal e os antigos proprietários rurais transformaram-se na classe capitalista dirigente do país. Ou seja, o shogunato acabou, o feudalismo acabou, mas quem continuou governando? Os mesmos de sempre, os proprietários rurais. Apesar das mudanças, a identidade cultural japonesa foi mantida. Como a educação era um fator primordial, o ensino primário tornou-se obrigatório, muitos jovens foram enviados para estudar no exterior e aumentou o número de instituições escolares no país. Olha aí, o Japão, que hoje é uma potência, começou a investir em quê? Em educação, que sirva-nos de exemplo. Imperialismo europeu na África, a famosa partilha da África, que a gente já estudou bastante, né? Inglaterra, França saiu na frente, Bélgica ficou com o Congo, a pior de todas as explorações, Itália e Alemanha estavam se unificando, chegaram atrasada, rolou o quê? Conferência de Berlim para tentar resolver, né?
Itália e Alemanha, cada uma ficou com 3, não gostaram muito. E aí vai ter a Primeira Guerra, que a gente vai ver no próximo capítulo. Vamos entender melhor. A partir de 1870, intensificou-se a corrida pelo domínio da África. Em 1884 e 1885, ocorreu a Conferência de Berlim para solucionar conflitos imperialistas e organizar a dominação da África pelas grandes potências. Fique imaginando a cara de pau desse povo. Sentar numa mesa para discutir quem vai ser o dono de quê. Falando em um continente habitado por vários povos, com a diversidade cultural, étnica, religiosa incrível, de uma riqueza cultural enorme. E aí a galera da Europa senta numa mesa e diz: esse pedaço é meu, aquilo é teu. Meu irmão, a África não é uma pizza não, mas assim dividiram como uma grande pizza, né? Na conferência, foi acordada a partilha dos territórios africanos entre as nações imperialistas. Nessa partilha não foram consideradas formas de organização tradicionais dos povos africanos e nem suas especificidades linguísticas e culturais, ou seja, não respeitaram nada. Dividiram o território, separando povos aliados e colocando inimigos juntos, com diferenças culturais, religiosas e de organização política e até linguística. Foi por acidente? Foi por negligência? Por falta de conhecimento? Não, foi de propósito. Dividir para conquistar. É mais fácil eu manter o controle sobre um povo rival do que sobre aliados. Tá certo, meus amores? Se liguem aí. Inglaterra e França com mais de 10. Portugal e Espanha mantiveram as 3 que tinha cada um. Itália e Alemanha cada um com 3. A Bélgica com o Congo. E a pior de todas, a violência, a escravização, a mutilação dos seres e o extermínio dessas populações. Depois, com o fim do neocolonialismo, o que vai acontecer? Essas fronteiras foram mantidas. Povos divergentes continuaram convivendo juntos. Daí os problemas que temos hoje na África até hoje. Sem falar nas ditaduras que eles financiaram e incentivaram para continuar metendo o dedo lá dentro, roubando suas riquezas e controlando o mercado. É triste, meus amigos, mas é história e a gente tem que aprender com o passado para não deixar que aconteça de novo. E a Bela Época e a arte? Lembrando que a Bela Época aí estava de boa só para os mais ricos. Mas vamos lá, vamos estudar, né? Nem tudo é luta de classes. Vamos brincar um pouquinho também aqui de história positivista, né? Entre o final do século XIX e início do XX, a Europa e alguns países fora dela viveram um período de aceleradas mudanças tecnológicas, que, segundo a crença de muitas pessoas, seriam responsáveis por solucionar todos os problemas da humanidade e conduzir o mundo a um mundo de paz e prosperidade. Esse período ficou conhecido como Belle Époque ou Bela Época. Viram aí a voz de apresentador para tentar enganar? É assim que rola. Nesse período, houve o crescimento das cidades e a formação das chamadas massas urbanas. A difusão das mudanças foi facilitada pelo grande desenvolvimento dos meios de comunicação, principalmente aí o rádio e o jornal impresso. Certo? Telefone e telégrafo também, mas o rádio bombou. Nas exposições universais eram celebradas a cultura e o progresso tecnológico, consideradas as principais conquistas do homem civilizado, que vai reforçar a eugenia de raça, o darwinismo social. As técnicas e os modelos de produção artísticos vigentes nas academias foram questionadas pelas chamadas vanguardas, né, que a gente estudou muito no ano passado, lembra, né? Nas nossas aulas de arte, que hoje está com o Arthur, meu irmão, está dando show aí para vocês. Que acreditava que a função da arte moderna era expressar as novas formas de experiência que surgiam num mundo cada vez mais moldado pela tecnologia. Aí vem futurismo, né? Vem expressionismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo. As 5 vanguardas europeias que influenciam as mudanças nas artes no mundo, né? Desejando romper com a arte acadêmica, muitos artistas passaram a se inspirar nas formas artísticas africanas, antes consideradas primitivas e produzidas por povos bárbaros e inferiores. Olha o discurso deles ali, né? E aqui a relação que eu venho falando com vocês, da relação do imperialismo e do racismo. Certo, meus amigos? O processo de conquista e dominação imperialista foi sustentado pelas explicações ideológicas, que ocultavam os interesses econômicos imediatos. Eles diziam que estavam salvando a África dos africanos, levando cultura, desenvolvimento. Olha o lero, né? Muitos cientistas aproveitaram a teoria da evolução das espécies, criadas por Charles Darwin, para formular conceitos que justificavam a expansão imperialista europeia, né?
propagando a superioridade da raça branca e a ideia de missão civilizatória, né? E divina dos europeus de levar a civilização até a barbárie. O discurso mais xenófobo, racista que pode existir. Tá? Terrível. Darwinismo social. Assim como os seres vivos, as sociedades se modificam e evoluem com o tempo. Cada povo encontra-se em um estágio evolutivo diferente, numa escala que ia do selvagem bárbaro, mais baixo, ao civilizado, mais elevado. Conceito de raça como categoria biológica, né? Difusão da ideia de superioridade racial e da existência de diferenças psicológicas, morais e intelectuais entre elas. Cara de pau, cadê o óleo de perola para esses caras, né? Estudos em antropologia cultural refutaram o racismo de aparência científica, mostrando que todos os seres humanos interagem com o mundo da mesma maneira. Estudos de genética humana confirmaram que os seres humanos partilham o mesmo genoma e não podem ser divididos em raças. Rapaz, olha o respeito às caras, meus irmãos. E aqui a gente termina o nosso capítulo 9. Espero que tenham gostado. Ficou um pouco longa, mas não é chata não. Assistam, vale a pena. Tá certo? Essa semana teremos aula pelo Zoom para tirar as dúvidas. Qualquer coisa me avisem. Estou aqui. Se cuidem, fiquem bem e fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de cada um e cada uma. Valeu, galera!